Oi, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Agora a gente já está podendo se ver, pelo menos, né? Na aula ao vivo, que acontece todas as quintas-feiras. Estamos, então, iniciando a semana 7 com os slides. Nós vamos seguir o mesmo esquema, trabalhar aqui um pouquinho da gramática, interpretação de texto, produção de texto, gêneros textuais, porém, correção de exercícios nós faremos ao vivo e para vocês tirarem as dúvidas também, tá? Então não esqueçam, se vocês têm dúvidas, anotem no caderno e me perguntem na próxima quinta-feira. Vamos lá? Então, nessa semana 7 nós vamos ter aqui, eu vou deixar em anexo, a correção das atividades da apostila, páginas 61 a 65. Ficará aqui para vocês, né, anotarem ou quem perder a aula ao vivo, mas essa correção com a devida explicação será lá na aula de quinta-feira, tá? Não vamos fazer a redação, nós vamos suspender por um tempo as redações, mas mesmo assim vocês devem ter as 10 redações no caderno. Acredito que todos tenham, se vocês não tiverem, verifiquem nas semanas anteriores quais são os temas e façam, porque quando nós retornarmos para a sala de aula, na aula presencial, eu vou dar uma olhadinha no caderno de vocês. Então tem que ter as 10 redações que foram pedidas aqui nas aulas não presenciais. E a tarefinha para a semana que vem, ler e responder as questões da apostila, da página apostila 1, tá? Nós estamos ainda na apostila 1, páginas 91 a 94. A gente está quase encerrando essa apostila. Assim que a gente encerrar, eu aviso vocês para a gente começar a trabalhar com a próxima. Eu já comentei com vocês na aula ao vivo, mas eu vou reforçar aqui. Vocês têm uma processual para fazer, que é um trabalhinho, né? Lá na Unimestre, eu publiquei no dia 7 esse trabalhinho, eu abri no dia 7. São questões sobre o livro de literatura lido. No caso de vocês do sexto ano, As Mil e Uma Noites. Então, vocês têm até o dia 17 do 5 para responder aquelas questõezinhas e devolver, porque vai valer nota de 0 a 10, como uma processual, só que é peso 1, né? Lembrando que a P1 e a P2 são peso 2 e essa processual peso 1. Então não esqueçam. Caso vocês tenham dúvidas sobre o livro, ok? Me perguntem na aula ao vivo. Eu posso esclarecer para vocês responderem. Algumas questõezinhas desse trabalho são questões lá daquele anexo que vem junto, né? Um caderninho com várias perguntas. Então, algumas questões estão lá, vão ajudar vocês. Bem, então aqui, ó, do slide 4, desse slide até o slide 8, é a correção da tarefa que eu vou fazer ao vivo. Aqui tem o gabarito, quem quiser pegar, mas eu farei essa correção ao vivo explicando algumas coisas. Então, do slide 4 desse até o 8, correção da tarefa. Então, eu vou pular lá para o slide 9, que é onde nós vamos dar sequência ao conteúdo.
Então, aqui do slide 9 até o slide 23, a gente vai trabalhar um pouquinho do conteúdo, tá? Então, aqui o que nós temos? Nós temos frases, né, e palavras destacadas em cores diferentes. Então, a primeira frase: os meninos pararam, muito atentos, a ouvir. Basta que eu tenha de lidar com essa chateação lá na escola. Então, o que está em verde são palavras que têm por função dar nomes aos seres que existem, que imaginamos existir, que são reais ou inventados. Os que estão em vermelho são palavras que têm por função modificar outras palavras. E as palavrinhas em azul são palavras que têm função de ligar ou relacionar outras palavras entre si. Então, cada uma delas tem uma função diferente, tá? Por isso que elas estão em cores diferentes. Tem uma questãozinha aqui assim, então, na página 66. Assim como não é possível confeccionar uma camiseta sem usar a malha ou outro tecido, também não podemos nos comunicar usando a língua sem usar palavras que têm por função nomear os seres. Mesmo quando essas palavras não aparecem em uma frase, elas estão subentendidas, ou seja, já foram indicadas anteriormente, de alguma forma. Ou, em outra frase, uma ilustração ou mímica. Nessa atividade, você deve, número 1, retirar da frase seguinte as palavras que têm por função nomear os seres, que são os substantivos. Perguntar a Pedrinho que queria meter-se em nova aventura era o mesmo que perguntar a Macaco se quer banana. Então, ali já está, ó, Pedrinho está em negrito. Aventura, macaco e banana. São palavras que nomeiam seres. Se tirar essas palavras da frase, elas perdem o significado e são substantivos. Segundo, substituir essas palavras por outras que tenham a mesma função. A frase ganhou significado. Então, ali diz que se você fizer essa substituição, o aluno deve observar a flexão de gênero, masculino e feminino, e de número, singular e plural. Eu poderia substituir assim. Perguntar a Karina se queria meter-se em uma nova fantasia era o mesmo que perguntar a um cachorro se quer um osso, tá? Então, eu substituí Pedrinho por Karina, aventura por fantasia, macaco por cachorro e banana por osso. Substantivos. A questão 8, agora você irá retirar e substituir uma determinada classe de palavras que tem por função modificar outras, denominada adjetivo. Emília habitou-se a vir assistir às lições e ali ficava a piscar distraída, como quem anda com uma grande ideia na cabeça. Então, distraída e grande. A distraída, né, significado de adjetivo, de estar um pouco sem prestar atenção, e grande, uma coisa maior. Então, vocês podem substituir por outros substantivos. Vocês é que vão escolher, ok? Na questão 11 ali do ladinho, a preposição é uma palavra que faz a ligação entre palavras. Retire e substitua as preposições e o que acontece quando você retira uma preposição. Então, ali, ó, Pedrinho aprovou a ideia com palmas e pinotes de alegria e saiu correndo para convidar Narizinho e o Visconde de Sabugosa. Sem as preposições, a frase fica um pouco incompleta, imprecisa, né? Ó, Pedrinho aprovou a ideia, palmas. Epinotes, alegria. Saiu correndo, convidar. Então, se a gente tira as preposições, fica um pouco sem sentido. Já na questão anterior, na questão 8, se nós tirarmos a palavra distraída e grande, não perde o sentido. Ó, Emília habitou-se a vir assistir às lições e ali ficava a piscar, como quem anda com uma ideia na cabeça. Então, se eu tiro o adjetivo, a frase não perde o sentido. Se eu tiro a preposição, a frase perde sentido. A mesma coisa o substantivo. Se eu tiro o substantivo, perde o sentido. A questão 9, uma outra classe de palavras que também tem por função modificar as outras, indicando a ação que pratica, é o verbo, vocês já conhecem. Retire e substitua os verbos indicados.
Estou percebendo muitos sons que conheço, disse Pedrinho, com a mão em concha ao ouvido. Sem os verbos, a frase não tem significado. Ó, muitos sons que Pedrinho com a mão em concha no ouvido. Perde sentido, tá? Questão 10, advérbio. Na questão 9 era o verbo. 10, advérbio também é uma palavra que modifica outras. Um advérbio pode modificar um adjetivo, um verbo ou outro advérbio. Retire e substitua advérbio. Maçada, vovó, basta que eu tenha de lidar com essa chateação lá na escola. As frases que venho passar aqui são só para brinquedo. Não, não, não. Se eu tiro o advérbio, olha o que acontece. Continua com sentido. O advérbio tem o mesmo sentido, a mesma função do adjetivo. Se eu tiro, não perde o sentido. Ó. Maçada, vovó, basta que eu tenha de lidar com essa chateação na escola. Se eu tiro lá, não perde o sentido. As férias que venho passar são só para brinquedo. O lá e o aqui só indicam o lugar, não tem problema nenhum, tá? Ali do ladinho vocês têm uma questão, a número 12, que fala sobre a interjeição. Vocês já conhecem a interjeição. Ó, então, aqui a interjeição, o que acontece? Nós temos aqui, ó, assim, ups, aqui, ó, assim, sim, né? Indica um sentimento. Esse sentimento é a forma como eu me expresso. Todos esses emoticons aqui também, ó, é a forma como eu me expresso. Nossa, a prof tá muito ruim hoje para fazer isso. Então, o que acontece? A interjeição é uma classe de palavras que não dá nome a ser, mas que indica um sentimento. Oh, meu Deus! Jesus! Credo! Então, sentimentos, tá? Viva! São interjeições. Ó, continuando ali, Pedrinho, disse ela, um dia depois de terminar a lição, por que em vez de estarmos aqui ouvindo falar da gramática, a pergunta dessa questão é qual era a interjeição? Lá no slide anterior eu circulei, né? A interjeição é um sentimento. Assim, sim. Logo abaixo, aqui na página 68, nós temos um quadrinho que fala das classes de palavras, todas elas. Já foi conteúdo que eu dei num slides na aula da semana 6. Na semana 6 eu trabalhei, eu revisei todas as classes gramaticais com vocês, tá? Então, aqui nós vamos só completar o quadrinho. Ali no primeiro, classes de palavras, substantivo. Aí na explicação, substantivo e substantivo. Abaixo do substantivo é o verbo, aí na explicação. Verbo é uma palavra que muda muito de forma e serve para indicar o que os substantivos estão fazendo. A maior parte dos verbos, de novo. Depois, adjetivos. Aí, os adjetivos, adjetivo. Tem os exemplos do ladinho, ó, magro, brasileiro, branco, são adjetivos. Depois vem os pronomes. São palavras que substituem ou acompanham um nome. Aí o exemplo do lado, eu, tu, ele, ela. Na página 69, lá em cima, os artigos. Ó, os artigos são umas pulgas de palavrinhas, mas que apesar são distintas e são muito importantes. Apesar disso, são muito importantes. O, a, uma, um. Depois vem os numerais. Os numerais são palavras que exprimem números, ordem, múltiplos e fração. A gente já viu também. Abaixo, os advérbios. Advérbio é uma palavra que modifica o verbo, o adjetivo. Então, aqui, lá, agora, talvez. Os advérbios. Preposições. Daí as preposições. A preposição é uma palavra que serve para ligar uma outra. Lembra que a gente viu ali na atividade anterior que se tirar essas palavrinhas as frases perdem o sentido. A, ante, após, até, de, desde. As principais ali. Conjunção. Conjunções, né?
Conjunção é uma palavra que também liga como a preposição, mas liga principalmente grupos de palavras. Então, quando eu digo fui à praia, mas estava chovendo, esse mas liga as orações, as ideias. E por último, a interjeição. Interjeições não passam de gritinhos, sentimentos. Então, ai, uia, tomara, viva, psiu. Tem os exemplos ali, tá? Que indicam os sentimentos. Aqui na questão 13 da página 70, diz assim: ao examinar e completar o quadro de classes de palavras, você deve ter lido que os nomes próprios devem ser escritos com letra inicial maiúscula. Já os substantivos comuns, letra só escritos com inicial maiúscula quando estiverem no início de frase. Como você explica aqui no texto do Monteiro Lobato, aparecem as iniciais maiúsculas sons orais, palavras, sílabas e vogais com letra maiúscula. É que lá no texto, essas palavrinhas são personagens, tá? Sons orais, palavras, sílabas, vogais são personagens. O Monteiro Lobato conta uma história, que é a atividade que vocês vão fazer de tarefa. É uma historinha onde os personagens são as sílabas, as vogais, as consoantes, por isso em letra maiúscula. Aqui nós temos um exercício de relacionar a coluna, né? Então, vocês têm que ver o sentido da palavra em destaque. Mas, meu filho, se você apenas recordar com sua avó o que anda aprendendo na escola, isso valerá muito para você mesmo, quando as suas aulas reabrirem. É a letra B, sentido de repetição. Reabrir. Repetição, letra B. Existe sim o rinoceronte, que é um sabidão, contou-me que existe. Sabidão, noção de grande, né? Quando eu digo caminhão, um automóvel grande, vasão, vaso grande. Pelo que diz a Emília, esse paquiderme é um grandíssimo gramático, grandíssimo. É a letra A, sentido elevado de grau, ilustríssimo, né? Aquela é uma ilustríssima pessoa, é um grau elevado. Que zumbido será esse? Indagou a menina. Parece que andavam voando por aqui milhões de vespas invisíveis. Esse in indica sentido de negação, tá? Invisíveis, que não dá para ver, que não são visíveis. Sons orais. Que pedantismo é esse? Esse ismo, pedantismo, indica modo de proceder ou pensar. Então, a ordem aqui do relacionar colunas ficou B, C, A, E e D. Aqui nós temos um quadrinho que fala das palavras primitivas e derivadas, que eu já expliquei dos substantivos e adjetivos lá nas primeiras semanas, na semana 1 ou 2, e é conteúdo de prova, tá? Da P2. Palavras primitivas que dão origem a outra. Então, direto, mar, novo e pedra. E as derivadas que se organizam através dessas. Indireto, marinha, novinho, pedreiro, pedreira, ok? Primitiva de origem, derivado é que vem depois. Aqui fala sobre prefixos e sufixos. Prefixo que vem antes, sufixo vem depois da palavrinha. Então, prefixo, ó, indireto. Nós temos a palavra direto, que é primitiva, indireto, prefixo. E sufixo, sufixo que vem depois. Quando eu digo novo, é uma palavra primitiva. Novinho ou novidade tem um sufixo. Tem lá no finalzinho da palavra algo que modifica essa palavra. Aí na questão 15 está dizendo para formar palavras derivadas que expressem o sentido indicado de prefixo ou sufixo. 15.1. Prefixo re, alimentar novamente, realimentar. Nova definição, redefinição. Utilizar novamente, reutilizar. Então, usando o re, tá? Realimentar, redefinição e reutilizar.
com o prefixo in agora. Não satisfeito, insatisfeito, não visível, invisível, tornar não possível, impossível, que não se pode bater ou derrotar, imbatível, falta de paciência, impaciência, que não se discute, indiscutível. O in é sempre uma negação, por isso sempre o não ou a falta. Sufixo íssimo, possui elevado grau de teimosia, teimosíssimo. Possui elevado grau de beleza, belíssimo ou belíssima. E o sufixo ismo, qualidade de quem é herói, heroísmo, e qualidade de quem é patriota, patriotismo. Então, pessoal, eu fiz junto com vocês as questões lá da página 66 a 71. Essas questõezinhas, então, já estão feitas, vocês não precisam refazer. Caso perderam alguma coisa, voltem um pouquinho, anotem na apostila sobre substantivos, sobre todas as classes gramaticais, prefixo e sufixo, e derivado e primitivo dos substantivos, ok? Não esqueçam de fazer a processual, façam a tarefinha para a semana que vem, cuidem-se, tá? Fiquem bem, estou com saudade de vocês e na próxima quinta-feira a gente se vê na aula ao vivo, tá? Tchau, tchau, tudo de bom. Beijo, até mais.